Olá, eu sou Thomas Trauman e esse é o podcast Trauma Traduz. Podcast direto ao ponto e sem enrolação. Hoje é dia 19 de outubro e vamos perguntar: existe um Rio de Janeiro sem milícia? Trauman Traduz. Uma pesquisa de institutos que acompanham na lupa a violência na cidade do Rio de Janeiro revelou que as milícias já ocupam quase 60% da cidade. Estão se aliando ao tráfico de drogas em algumas áreas e expandindo para se tornar um comando único. O estudo Mapa dos Grupos Armados do Rio de Janeiro é o mais completo e, vamos falar a verdade, o mais aterrorizante raio-x da criminalidade do Rio dos últimos anos. A pesquisa ela foi feita em conjunta por vários grupos. O Grupo de Núcleo de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, o Data Lab Fogo Cruzado, o Núcleo de Estudo da Violência da USP e a plataforma digital Pista News e Disque Denúncia. Para chegar a essa conclusão, eles pegaram 37.883 relatos recebidos pelo Disque Denúncia, denunciando que mencionavam ou milícias ou tráfico de drogas ao longo do ano de 2019. Ok, então eles partiram dessas 37.883 denúncias. A partir daí, eles começaram a fazer uma triagem para validar quais dessas denúncias realmente eram reais, quer dizer, ou seja, havia uma prova de que realmente não era simplesmente um trote. E a partir daí começaram a diferenciar o que daquelas denúncias eram uma denúncia de violência envolvendo milícia, quais eram de tráficos e quais eram dos grupos de traficantes Comando Vermelho, Amigo dos Amigos e Terceiro Comando. A partir daí, eles passaram a fazer isso num mapa de todos os bairros do Rio de Janeiro para checar onde estão cada um desses grupos, onde está cada um dos grupos traficantes e onde cada um dos grupos de milícia. E aí, para você ter uma ideia, quer dizer, ou seja, aí chegou-se a quase 60% dos bairros do Rio de Janeiro tem alguma influência de milícia e quase 16% tem influência de tráfico de drogas. Por que isso é tão chocante? Bem, primeiro porque todo mundo sabia que a milícia havia avançado muito nos últimos anos. Isso é uma coisa conhecida, todo mundo que eu acho que assistiu Tropa de Elite 2 lembra como a temática do filme era exatamente essa, era o avanço da milícia. Mas ele confirma não apenas o avanço da milícia no tráfico de drogas, como também as alianças entre os milicianos e os traficantes na exportação de drogas através do Porto de Itaguaí. Portanto, o que nós estamos assistindo no Rio, segundo diz o estudo, é como se houvesse aí uma tentativa de acomodação entre esses grupos criminosos para, num eventual futuro, se criar no Rio o que hoje acontece em São Paulo, onde um grupo criminoso, o PCC, domina todo o estado. Pois bem, vamos lá. Por que a milícia está avançando tanto no Rio de Janeiro? É porque ela tem uma vantagem gigantesca sobre o tráfico de drogas, que a gente pode chamar de conivência ou a gente pode chamar de cumplicidade da polícia, né? Como os grupos milicianos são liderados por policiais ou por ex-policiais, eles acabam atuando, usando a polícia como se fossem os seus precursores, ou seja, a polícia pega e avança sobre uma comunidade no Rio de Janeiro e expulsa um grupo traficante ou afugenta o líder de um tráfico e pouco tempo depois sobe a milícia para impor a sua ordem. O que eles fazem? Eles estão ali vendendo segurança, ou seja, vendendo a ideia de que se eles tomarem conta daquela comunidade, se eles tomarem conta daquele bairro, a partir dali não vai ter mais tiroteio com a polícia, porque afinal de contas eles têm uma relação, como eu falei, de conivência ou de cumplicidade com a polícia. Portanto, eles começam vendendo aos moradores a ideia de que ali pelo menos vai haver uma pacificação. Pois bem, a partir daí, a partir da venda de proteção genérica, começam a vir as extorsões por segurança, quer dizer, os bares
e todos os estabelecimentos comerciais passam a pagar uma pequena taxa. Depois vem o controle de transporte de vans, vem a cobrança de taxa para a instalação dos gatos, né, da instalação ilegal de energia elétrica e TV a cabo, e a fantástica e obrigatória venda de gás de cozinha, quer dizer, ou seja, um botijão de gás de cozinha nas comunidades do Rio de Janeiro não sai por menos de R$150. Portanto, assim, isso é uma questão paramilitar. Eu só vi uma coisa tão similar a isso na Colômbia, quando tempos atrás eu fui fazer reportagens sobre quando havia ainda uma disputa entre os grupos guerrilheiros das Farc e o governo colombiano, como houve um avanço dos paramilitares na Colômbia. E ali há uma coisa similar entre o que aconteceu na Colômbia e o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Tanto na Colômbia com os paramilitares como no Rio de Janeiro, eles têm um grande apoio político. Por quê? Porque eles estão vendendo, aspas, segurança. Então, você começa a ter uma relação em que, ou seja, nós não temos hoje nenhuma prova de ação de traficantes dentro da política institucional do Brasil. Você pode ter aí um caso ou outro, mas não é uma coisa lógica dentro da história brasileira. Porém, de milicianos terem iniciado candidatos a vereador e a deputado, isso tem aos montes. Se você tem ação de milicianos, até como as suspeitas de milicianos como vereadores e milicianos como deputados estaduais no Rio, são vários. Vamos explicar aqui que um dos líderes dos milicianos até pouco tempo atrás era o famoso capitão Adriano da Nóbrega, que foi morto no início do ano lá na Bahia, no conflito com a polícia. O Adriano da Nóbrega, ele tinha sido condecorado por bravura com uma medalha pela família Bolsonaro, né, pelo Flávio Bolsonaro, que ainda empregou tanto a mãe do Adriano da Nóbrega como a mulher, tudo através de um outro ex-policial, hoje muito conhecido, chamado Fabrício Queiroz. Né? O Fabrício Queiroz claramente tem, isso é comprovado, o Fabrício Queiroz tem relações com parte da milícia carioca. E esse é apenas um exemplo. Né? Os milicianos hoje são donos de boa parte das comunidades do Rio de Janeiro e eles têm uma força eleitoral que é inacreditável, ou seja, nenhum candidato a vereador no Rio consegue entrar numa comunidade sem ter autorização do miliciano-chefe, assim como há alguns anos atrás não conseguia entrar sem autorização do traficante-chefe. O que nós estamos vendo é simplesmente uma substituição. Eu vou dar um exemplo simples, mas quando começou a pandemia no Rio de Janeiro, março e abril, a maior parte da cidade estava mais ou menos cumprindo ali as determinações de interdições e de quarentenas, menos Campo Grande. E por que em Campo Grande isso não está acontecendo? Porque a milícia tinha obrigado os comerciantes a abrirem as suas lojas, mesmo contrariando a prefeitura, e depois eles estavam assediando os fiscais da prefeitura, porque eles queriam continuar cobrando as suas taxas. Né? Bem, de acordo com esse estudo, os únicos bairros que em 2019 ficaram sem denúncia de tráfico de drogas ou de milícias na Zona Sul foram a Urca, o Jardim Botânico e a Lagoa. Na Zona Oeste foi o bairro de Campo dos Afonsos e na Zona Norte, Vista Alegre. Quer dizer, então, esse é um quadro do ano passado, porém é um quadro que dificilmente pode ter se alterado nesse ano. Portanto, durante essa campanha eleitoral, se você mora na cidade do Rio de Janeiro, eu acho que a principal pergunta que um candidato a prefeito precisa responder para você é o seguinte: o que o senhor ou a senhora pretende fazer para combater o tráfico e a milícia no Rio? E não adianta o candidato responder que não é problema do prefeito, que a segurança é questão do Estado. Porque a milícia só avançou porque prefeitos e vereadores do Rio de Janeiro compraram o discurso fácil de que a milícia era menos maléfica do que o tráfico. A milícia não conseguiria, não é um problema dos vereadores, ou não é um problema do governo do Estado
o controle de vans. O controle de vans é um dos maiores núcleos de fonte de renda da milícia, e isso é uma questão municipal. Não o avanço das milícias dentro da cidade do Rio de Janeiro é sim um problema do futuro prefeito, e um prefeito que se pretenda ser sério vai ter que gerir esse problema. A questão durante os últimos 20 anos, o Rio de Janeiro, os políticos do Rio de Janeiro sentaram na ideia do discurso fácil de que a milícia era um malefício menos ruim, era melhor ter a milícia do que o tráfico. Pois bem, a verdade mostra que não é isso. Eles criaram um monstro, e esse monstro hoje domina o Rio de Janeiro. Eu sou Thomas Trauman, esse foi o Trauman Traduz de hoje, e se houver Rio de Janeiro, eu volto na semana que vem. Tchau, tchau.